Fala professores, fala alunos, fala direção de escola, fala comunidade escolar. Esse é o Fala Escola. No ano 2021 foi um ano desafiador. Estamos finalizando esse ano, desejando a todos aí um ótimo, maravilhoso 2022. A nossa luta por uma educação democrática significativa continua em 2022. Queria agradecer a parceria imensa da Tramelas Histórias e Afins com André Leão. Nessa parceria nós construímos aí ao longo do ano, desde 2020 para 2021 também, muitos programas interessantes, muitas falas potentes, muitas pessoas passaram e deram a sua contribuição durante o ano. A gente vai fazer uma retrospectiva, do que a gente trabalhou durante esse tempo todo, trazendo alguns temas. A gente dá uma paradinha por agora, vamos retornar lá no dia 7 de fevereiro de 2022, já com novos participantes, novos entrevistados, novos quadros. Queria anunciar aí a parceria que a gente tem com a escola, imensa. Tá? Os alunos estão participando, então a gente vai ter muito mais a voz, dos estudantes. Trazer essa voz para nós é realmente necessário, porque não há como falar da escola se não falar pela voz dos estudantes. Então, trazemos aí ao longo de 2021 especialistas em educação, pessoas que trabalham e trabalharam na escola. Tivemos aí profissionais de educação aposentados que passaram pela escola, mas continuam exercendo, a atividade educacional na luta por uma educação pública que não é uma garantia total de direito no nosso país. A gente viu ao longo do ano várias ações do Ministério da Educação, ações de formas erradas, enfim, e trouxemos também muita contribuição para que escola a gente deseja, ser constituída nesse país. Foi muito importante, ter essa escuta. A ideia do Fala Escola é essa, é trazer a escuta, trazer pessoas que possam falar da escola. Não aquela narrativa de que a escola é fracassada ou que uma nota do IDEB vai indicar uma qualidade do ensino. Muito pelo contrário. A qualidade do ensino está na relação humana, na construção humana de saberes. As pessoas são potentes, as pessoas têm condições imensas de aprendizagem, cada um tem sua inteligência, a gente não precisa ter um padrão. Uma palavra muito falada na educação e pouco praticada é equidade, ou seja, nós temos que respeitar as diferenças nas diferenças. Então é um processo, a educação é um processo, a educação não é um fim. A gente está sempre construindo, está sempre criando, e tanta inovação, tanta criatividade que está lá na escola e nem é mencionada. Então, muito mais, nós convidamos aí as pessoas a falarem da escola. Falarem da escola é trazer um sentido de país, um sentido de democracia, de aprendizagem, de uma população que precisa realmente olhar para si, começar a compreender a sua potência enquanto diversidade cultural, enfim, é uma grande maioria de trabalhadores, de pessoas que precisam ter esse alento, esse olhar para o futuro que se constrói no presente. Então, durante o ano nós construímos aí muitas parcerias também, dialogamos com muitas pessoas, trouxemos aqui para o canal pessoas maravilhosas e que vão continuar aí contribuindo com o programa. Agora nós vamos fazer uma retrospectiva e o primeiro episódio, vamos dizer assim, nós vamos trazer um pouquinho de como foi essa escola na pandemia. Nós falamos muito dessa questão da pandemia porque foi uma coisa latente. E olha que a maioria das nossas falas foram certeiras. Não há como resolver a questão da pandemia sem uma vacinação. Abrir escola ou não abrir escola dependia de vacina. Dependeria de vacina, porque a ciência nos ensina que o cuidado começa pelo lavar as mãos, pelo uso de máscara. Então, de certa forma, nós trouxemos muito essa contribuição. Pela fala dos nossos participantes, nossos convidados, e a gente gostaria agora de trazer um pouquinho essa temática, de volta, de como foi essa questão da abertura das escolas. Foi uma questão controversa,
uma questão controversa. De um lado, há um público dizendo, olha, a escola deve abrir, do outro, a escola não deve abrir. E nossos convidados aí trouxeram muito da sua contribuição, do seu olhar de chão da escola, que não é um olhar fabricado em outro espaço, né? Não é num gabinete que se decide a abertura de uma escola. E esse caráter humano nós trouxemos aí durante a nossa conversa aqui. O Fala Escola é um programa feito por mim, Marcelo, que sou professor da Rede Pública Municipal, e também pela Andréa Leão, que é produtora da Tramelas Histórias e Afins. Então convido a todos vocês, se vocês não conhecem o canal, procurem lá na rede social, no YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook, curta o canal, se inscreva, fortaleça essa ação, que não é uma ação financiada por nenhum órgão, nenhum partido político, nada. É uma ação realmente voltada para a questão da defesa da escola pública, da escola democrática, da escola significativa. Uma escola que produza conhecimento a partir dos saberes que as pessoas desenvolvem. Paulo Freire já dizia, que a educação não transforma a sociedade. A educação muda as pessoas mudam a sociedade. Então é nisso que nós acreditamos. E vamos trazer muita contribuição a partir das pessoas que estão lá no dia a dia da escola, que muitas vezes são invisibilizadas, né? Muitas vezes não tem esse espaço de fala, esse espaço de escuta. Então estamos aqui nesse trabalho, nesse sentido. Então gostaria de agradecer muito a participação de vocês durante o ano, continuem aí apoiando e vamos chegar junto lá em 2022. Um grande abraço a todos, estou aqui no trânsito de uma escola para outra, dei uma paradinha para gravar e convido vocês a conhecerem mais e mais e participar do canal Fala Escola. É isso, grande abraço a todos. Ele está estudando numa escola que é uma associação alemã, que é aqui mesmo em Grajaú, né? Então, que chama Girassol, né? A escola. Então, o ano dele é EMEI, né? Seria EMEI. Então, ele está nessa associação. E agora está tendo aulas remotas, né? Então, começou aí, já faz não sei, acho que a gente está aí no segundo mês, indo para o segundo mês de aulas remotas, né? E eu acho que ainda é bem um processo de adaptação, né, nessa questão online. Na minha visão, acho que esse ano presencialmente é inviável, né? Eu, como mãe, assim, eu acredito que esse ano não é pertinente, né, tá fazendo presencial. Então, tá sendo uma questão bem de adaptação mesmo, até da gente, né, quanto dele, né? Então, a gente também está tendo esse lado de contato com ele, aluno, e também despertou muitas curiosidades e dúvidas de como que acontece isso presencialmente no perfil de aluno dele, né? Tá sendo bem cansativo, cara, porque, assim, é 1h30 de aula, mas está sendo muito cansativo. E uma das coisas que mais está me preocupando, assim, é que o perfil dele é que ele é um aluno muito introspectivo. Então, para ele responder, para ele se concentrar, para ele fazer atividade, ele é muito mais demorado, aí tipo, fica aquele desespero, aí ele fica atrasado, e aí os outros alunos ficam, não, já terminei, sabe? Ele, assim, o contato é o WhatsApp, só que a aula é feita pelo Google Sala de Aula. Ah, tá, Google Classroom. Isso. Aí, no caso, ela entra com vídeo. Ah, sim, isso aí. Aí é vídeo ao vivo, assim, rolando ao vivo. A tecnologia ela não estava extremamente preparada para essas aulas remotas, né? Talvez por EAD, o vídeo que rola e a pessoa assiste. Agora, aquela interação é bem complicado. E ninguém está preparado, e não vai estar preparado tão cedo. E a gente está usando a plataforma Google Meet na escola dele. E, assim, eu entendo o esforço de quem está na educação, entendo esse esforço, mas não é complicado demais, porque você tem várias questões. Tem a questão daqueles alunos que não têm condição nenhuma de ter a internet funcionando, não tem um equipamento para poder assistir, ou seja, quem que vai ter crédito todo dia para colocar no celular para poder assistir a aula? Tem esse processo. Tem gente que não tem internet. Né? A aula de geral está no vídeo. Isso, é no vídeo, remotão ali, o pau quebrando, a professora vendo, querendo que você mostre o que ela...
a escola está tentando interferir bem, quer que você quer ver ele escrever, então você tem que colocar o celular, no caso, quem está usando o celular, tá olhando, fazendo movimento, ou seja, tem um esforço do educador, sabe? Mas é limitado demais para uma educação infantil, na verdade, para qualquer educação, né? Para o aprendizado, nesse caso. Se fosse uma universidade que é mais pesquisa, que o cara está, né, ali lucubrando e tal, beleza, mas aqui não, a criança ela precisa dessa interação, e é difícil. Aí para o pai é pior ainda, que o pai não tem preparação pedagógica para entender os processos, vai ficar tentando interferir e falar, não, mas ele não sabe o que é isso, não, mas ele é assim mesmo, mas ele está escrevendo torto, mas é assim mesmo. Então, tipo assim, tem essa treta ainda de você ter que explicar para o pai por que o filho está fazendo errado, ou por que o outro está... por que o outro lá está indo mais rápido e esse filho aqui está mais lento? O que está acontecendo? Então, eu trabalho na educação desde 2009, quando eu ingressei na Prefeitura da Praia Grande, e em 2012 na Prefeitura de São Paulo. Então, esse é o momento mais diferente que a gente viveu, né, que eu vivi, né, nesse meu curto tempo de educação, porque a gente tem aí um pessoal que está há bastante tempo, que venceu bastante coisa, mas é muito diferente do que eu já vivenciei em qualquer outro momento. É como se tivesse quebrado tudo, bagunçado tudo, e agora a gente tem que fazer de outro jeito, e sem nenhum preparo, sem nenhuma instrução anterior a isso. Não foi algo que a gente se preparou para fazer. Foi algo que aconteceu e quando a gente foi fazendo, foi aprendendo a fazer. As equipes das escolas têm se esforçado bastante para atender essa demanda de alunos, essa diversidade de situações, porque a gente tem alunos que não têm acesso aos equipamentos digitais, a gente tem alunos que precisam de apoio para estudar, então precisa ter alguém em casa disponível para ajudar a acessar o equipamento, e tem crianças com deficiência, tem crianças com dificuldade de leitura. Então, tem uma diversidade de situações a serem pensadas, que é diferente do que a gente tinha antes. Então, estava todo mundo naquele momento na sala de aula e o professor era o mediador daquela situação, entre o aluno e o conhecimento. Então, a gente trabalhava na sala de aula com todos ali naquele momento, sobre a nossa responsabilidade. E a gente já sabia como acontecia a dinâmica da aula. E agora não, a gente tem um processo totalmente diferente, em que a gente precisou se adequar, que a gente precisou lidar com muitas emoções, que a gente sofreu, porque assim, na educação básica, a maior parte do corpo de trabalhadores são mulheres. Então, tem um acúmulo de funções também dentro de casa. A gente teve que estudar, se adequar a plataformas, as tecnologias de uma forma que a gente não tinha utilizado, porque a gente tem tecnologia dentro da escola, a gente usa computadores, tem sala de informática, a gente passa vídeos, né? Faz parte do contexto docente, mas agora a gente teve que pensar isso de uma outra maneira, sem o auxílio do professor diretamente. Então, a gente manda uma atividade, né, para eles, a gente constrói uma explicação por escrito. Tem professores que gravam vídeos, né, para explicar a aula, ou utilizam vídeos que já são gravados por outros colegas que falam daquele tema. Então, a gente teve que esperar esse feedback do aluno. Se aquilo que eu escrevi estava de acordo, o aluno conseguiu entender, se ele consegue fazer sozinho, se não vai tomar muito tempo, se ele divide aquele equipamento com os irmãos. Então, é algo que a gente está aprendendo a fazer fazendo, no meio do caminho, da coisa acontecendo. Então, assim, é uma informação um pouco por cima, né? Os pais dos alunos que estão participando da plataforma, a família, né, dos alunos que estão participando da plataforma, a maior parte deles se coloca entendendo a gravidade da situação e se colocando que tem medo de mandar o filho para a escola. Há uma preocupação com a saúde das crianças, né? Ao mesmo tempo, sim, que eles precisam trabalhar, que eles precisam estudar. E a faixa que a gente atende, que eu atendo, né, no caso, é o Fundamental 2. Então, são crianças um pouco maiores, que têm condição de ficar talvez sozinho em casa, não precisam de tantos cuidados específicos. Então, assim, a compreensão dessas famílias, uma grande parte é essa, de que é sério, ou que eles têm muito receio. Não são discursos de alarde, de favor, mas são discursos de cuidado com as crianças. Agora, entre os colegas professores, isso já fica mais claro, porque a gente tem um contato mais contínuo, as reuniões são mais presentes. Então, os professores se colocam,
trazem reportagem, notícias, informações para serem discutidas. E até porque vem informações dessa possível volta às aulas, né, esse possível retorno. Então, os professores também se colocam em relação a isso, porque há protocolos para serem seguidos e as escolas não conseguem atender esse protocolo, né, por N fatores, por questões materiais mesmo, de recurso financeiro e até questão de pessoal. E como é que tem sido isso na pandemia, né? Porque a gente está com aquela fala de que a escola está fechada, né? A gente ouve muito, a escola está fechada, quando é que volta às aulas? Como é que tem sido o seu trabalho nesse momento? A escola realmente está fechada ou você está trabalhando normalmente, enfim? Na realidade, a escola não está fechada. A gente está trabalhando diariamente, atendendo as demandas, atendendo os pais por telefone, por e-mail, atendendo o servidor que tem as suas dificuldades no trabalho remoto, fazendo agendamento de demandas exteriores. O nosso trabalho está normal, aqui dentro está normal. A gente só não tem a presença do aluno físico, mas nosso trabalho, a escola está aberta. Sim. Entregas de cartão, merenda, merenda, cesta básica, apostila. Nosso trabalho não parou em nenhum momento. A escola, ela é uma instituição pública, então ela recebe, vamos dizer assim, ela tem uma hierarquia, ela recebe lá uma normativa, possivelmente a escola está atendendo essa normativa da Prefeitura de São Paulo. Como é que tem sido aqui na escola? Essa comunicação com a secretaria, com a escola, tem sido efetiva? Não? Quais foram os desafios que foram colocados aí no caso, como secretária? Agora, durante a pandemia, né? O que a gente tem acompanhado muito, né? A gente tem recebido as instruções, acompanhando as mídias sociais, Facebook, as falas do prefeito, do governador pela televisão. A gente está quase que na mesma situação dos pais em casa, né? Acompanhando e recebendo as informações pelas mídias, pela televisão. A gente tem uma comunicação até com a diretoria de ensino, mas os informes que eles têm também são da mesma forma. A gente acompanha muito o Diário Oficial, que é uma das nossas funções, né? A gente acompanha as publicações do Diário Oficial, onde saem os decretos, as normativas e as portarias que a gente precisa estar adequando, fazendo, né? Dando os atendimentos de acordo com as portarias publicadas. Então, de certa forma, a secretaria vai à televisão, o secretário vai à televisão, comunica lá, por exemplo, abriu as escolas. E aí você descobre aqui na escola que a escola está aberta. E não está. E não está. Né? Vamos dizer assim. Mesmo. É isso. Tá? O que tem causado muita confusão a rede estadual com a rede municipal, porque a rede estadual já está retornando com atividades diferenciadas e nós, na rede municipal, a gente já tem outros protocolos de atendimento e que a gente fica sabendo quando são publicados os decretos. Não vem nada diretamente, antecipado, para falar, olha, vai funcionar dessa forma. Essa comunicação está um pouquinho precária nesse sentido. Certo.